E aqui a gente começa a entrar, tá, na estrutura fundamental da redação do Enem. Qual é a macroestrutura? Tá? O que eu costumo chamar de macroestrutura, galera? Macroestrutura é a tipologia, ou seja, é o texto dissertativo argumentativo, que é o que normalmente se ensina lá na escola, né? Ah, introdução, desenvolvimento e conclusão. O que falta, muitas vezes, nessa explicação? A microestrutura, tá? E aqui está o grande segredo para vocês. É a microestrutura que fundamenta o texto de vocês. Então, o que precisa ter na introdução? Lá na introdução, você precisa, veja, é precisa, gente, é necessário, tá? Não é opcional. Você precisa ter o quê? Uma contextualização, tá? Não tem como você fazer a sua introdução sem uma contextualização, tá? Então, você vai fazer a sua contextualização. Depois da contextualização, você vai apresentar o tema e você vai construir a sua tese, tá? Aqui nós temos a estrutura da introdução. Como eu falei, eu não vou me aprofundar nisso novamente. Isso tudo eu me aprofundei na primeira aula. Quem não assistiu, volta lá no grupo depois dessa aula e assiste, tá? Apesar que nós vamos retomar tudo isso na prática hoje também. Mas é isso que você precisa ter na sua introdução, tá? Depois no seu desenvolvimento, gente, tanto desenvolvimento 1 quanto desenvolvimento 2, tá? Você precisa ter um conectivo interparágrafo, tá? Lembra lá que eu falei da competência 4? Tá aqui, ó. Tem que começar com conectivo. Depois, você vai vir para um tópico frasal, tá? Esse tópico frasal nada mais é do que a retomada da própria tese, tá? Você vai fazer uma paráfrase da tese, novamente aqui, que é para apresentar o que você vai colocar no seu desenvolvimento. Aqui entra a informação, tá? Que você pode o quê? Utilizar lá um repertório sociocultural, ok? Você pode trazer dados de pesquisa, música, enfim. Aqui a gente entra com uma série de questões que vão fazer o quê? Vão fundamentar o seu comentário pessoal, que é o seu comentário de autoria, tá? Esse é o seu parágrafo de desenvolvimento 1 e 2. Se você está perdido por aqui, não se preocupe, que eu vou mostrar para vocês ali depois como que a gente vai fazendo tudo isso, tá? Só estou relembrando um pouquinho. Professor, mas eu vou fazer a mesma coisa no parágrafo 1 e 2? Vai, tá? A estrutura não muda do desenvolvimento, tá? Dentro dessa metodologia que eu estou ensinando para vocês, você não vai mudar essa estrutura, ok? E claro, você vai ter que usar conectivos ou expressões conectivas dentro de cada período do texto, para conectar cada período, tá? Isso é um erro que muitas vezes os estudantes cometem. Vocês estão montando o texto, vocês vão escrevendo o parágrafo e colocam um período às vezes único, ou 2 períodos ali, e não conectam um período com o outro. Então a gente vai ver como fazer essa conexão, como conectar, como colar um período com o outro dentro do parágrafo, tá? Que também vai auxiliar vocês no quê? Na competência 4, tá? O uso desses conectivos também vai aparecer lá na competência 4. Então, aqui a gente já está vendo algumas competências que vocês vão estar pontuando. E aí sim, a gente entra lá na conclusão, né? Um conectivo de conclusão, de novo, competência 4. Aí a gente vai fazer uma retomada do tema, tá? Por quê? Lembra lá que eu falei da competência 3 do projeto de texto? Então, você vai pontuar lá na competência 3 e vai fazer a sua proposta de intervenção, né? Que aí sim, a proposta de intervenção é o quê? A competência 5 do Enem. Proposta de intervenção secundária, tá? Professor, mas o Enem exige fazer 2 propostas de intervenção, não era uma só? Uma só, tá? Para você pontuar 200 pontos na competência 5, uma única proposta. Só que se você citou 2 problemas lá na sua tese, você precisa fazer novamente uma proposta de intervenção que não precisa ser completa, mas para você mostrar para o corretor que você lembra disso, que isso está no seu planejamento do texto, no seu projeto de texto, tá? E aí a gente também, né, faz um fechamento de autoria ou um fechamento de circularidade, que é justamente citar algo que você tinha trabalhado lá na introdução, que também vai ajudar você lá na C3, que é o que a gente chama de projeto estratégico de texto, tá?
Então, gente, essas são as microestruturas de cada parte, tá? Tanto a microestrutura da introdução, quanto a microestrutura do desenvolvimento 1 e 2 e a microestrutura da conclusão. Tranquilo? Vamos agora, então, para a parte prática, pessoal, tá? Esse início aí foi uma pequena revisão do que a gente viu na aula 1, tá?